Olá, voltamos com o nosso programa semanal Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, o cidadão usa a tribuna para falar da nossa comunidade. Hoje teremos 10 participantes, cada um com 6 minutos. A primeira será a senhora Geralda Cândida de Jesus. Olá, mais uma vez me encontro aqui nessa tribuna. Estou um pouco nervosa porque vou começar a abrir o programa, eu sendo a primeira. Seja contemplada a nossa coordenadora, a Débora, que está sendo sempre um amor de pessoas para nos acompanhar. Mas a minha indignação hoje, vou expressar aqui neste lugar, minha revolta, como sempre, dos canalhas nos poderes. Os legisladores, tanto faz os municipais e os estaduais, de ter feito o inferno na nossa pátria. Quantas pessoas que estão aí contando as moedas para pagar as suas contas, para comer o seu pão de cada dia, e os canalhas nos poderes desperdiçando, falando, estragando tudo, ao invés de cumprir com a Constituição, de favorecer as vidas para viver. Então, a maioria são os empresários. O que eu tenho que falar hoje, porque estou passando uma revolta muito grande, porque só vejo reclamação das pessoas sobre as empresas de telefonia, as operadoras. Então, eu vi no meu celular, eu não entendo muito bem, mas eu vi lá e consegui meditar, que são 3 operadoras que é o filho do senhor ex-presidente Lula que comanda. E está um comando desgraçado das roubalheiras. Então, a gente tem que expressar aqui, porque a gente não aguenta mais o sofrimento que jogaram a gente, as vidas perecendo, como alguém já falou aí, de quantas pessoas que morrem por falta de remédio, por denegação dos seus benefícios, outros estão aí se lamentando dias após dias e alguém tentando fechar a boca. Então, aqui está a minha indignação. Diz que os presidentes que entram na presidência da República, como eu acompanhei na época do senhor Lula, né, que quando entrasse lá, que não ia ser deixado de ser levado por ninguém, dos primeiros mandatos, foi indo mais ou menos, depois se corrompeu. Então, enganando o povo, massacrando o povo, e cada um que entra faz pior do que o outro, e o povo não aguenta mais. Então, a gente não tem que passar a mão na cabeça desse povo, porque nós temos que exigir deles a Constituição para proteção às vidas, que não estão aí mais ligando de nada. Então, o povo está aí, como eu já falei, perecendo por falta de tudo, porque tudo eles demandam para o seu bem-estar, o seu sossego, as suas mordomias, as suas regalias, e a gente aqui falando, estamos chegando mais um final de ano, de debate, de falar, de pedir socorro, e atende a gente? Não atende. É denegação daqui, denegação de lá. Os juízes, né, os canalhas, que eu chamo mesmo, que são os bandidos no poder, e os que têm ética e a disciplina deveriam de procurar verificar isso. Não verifica. Vai aceitando tudo, porque tem alguns que querem fazer alguma coisa, outros não deixam, e eles continuam tudo se enrolado na bandidagem. Aí está a ordem dos advogados, que alguém vai se ferir com isso, lá dando a ordem para os golpistas, porque eu tenho passado, estou passando mais uma situação de um que me pegou as 3 causas de operador, que me massacra, e sabe que eu não entendo, não é só eu, tem milhões de pessoas, eles trocando o número,
e com pessoas recarregando, comprando, e eles fazendo sacanagem, cancelando todos os serviços. Eu já falei isso várias vezes, estou repetindo de novo. O advogado pegou para resolver e colocou uma procuração para mim do nome de outro. Está eu lutando atrás disso daí na ordem dos advogados, lá no Tribunal de Ética. E tem uma máfia lá também, que eu perdi uma causa em 2007. Lutei lá dentro do Tribunal de Ética e Disciplina e perdi, porque eles são tudo farinha de um saco só. Dá ordem para os advogados golpistas e não 30 segundos. Dá disciplina e não a pune para que eles dedicam as suas éticas. Mais um final de ano de sofrimento que o povo está, mas vamos juntos, não abaixar a cabeça, que nós temos que vencer, porque Deus existe e Ele vive, e Ele não dorme. Obrigada. Obrigada, senhora Geralda. Agora o senhor Lourivaldo Delfino. Boa tarde a todos, boa tarde quem está na plateia, boa tarde a nossa Andréia, querida Andréia, boa tarde a você que está me vendo nesse púlpito. Hoje é um dia para mim, que eu estou vindo aqui nessa Assembleia com muita tristeza. Tristeza porque a gente promovemos cidadania, promovemos resultados, e a minha luta em particular é por uma obra do Riacho dos Machados. E conseguimos que essa obra fosse retomada. Anunciamos para toda a comunidade, promovemos uma reunião lá na comunidade, e era para ir o prefeito, mas como o prefeito está com câncer, foi o secretário. O secretário e 2 vereadores, Mário Covas Neto e Gilson Barreto, assim como os 2 subprefeitos, por lá na região ser uma divisa da subprefeitura de São Mateus e a subprefeitura de Sapopemba. Assim que a reunião se iniciou, uma pessoa teve um ataque cardíaco. Ela foi atendida, levada para o hospital. A reunião se iniciou, meia hora depois, uma outra pessoa teve um ataque cardíaco fulminante. No momento mais feliz da nossa vida, dentro de uma igreja, após uma oração, para divulgar a retomada de uma obra do Riacho contra as enchentes, e não havia, a arquiteto Vila Nova Artigas, o nosso amigo Magrão e a mãe da Ione faleceram. Eu não sou o cara certo hoje para falar em Deus, muito menos no diabo, mas eu fico na interrogação, porque a gente reflete sempre sobre o dia seguinte, sobre acordar e seguir em frente. Mas não tem como seguir em frente quando você vê um dos seus melhores amigos morrer sem ter nada. A Luiz Carlos Magrão, meus sentimentos e a vontade de chorar aqui. Eu começo com essa fala, cidadão, que quando nós viemos para essa tribuna, a gente não vem aqui descer o sarrafo em deputado, não vemos aqui meter o pau em vereador, nós trazemos a verdade, promovemos soluções. E a hipocrisia dos seres nos traz a fazer perguntas aonde a resposta está na nossa cara. Essa semana, em Paraisópolis, morreram 9 jovens. E atacaram quem? O policial. O policial perseguindo, e aconteceu esse incidente. O ato das pessoas tem que ser de acordo com a lei. Aquele buraco que você vê na rua, para tampar ele, tem a lei. Mas o policial, ele é, depois de Deus, o cara que protege a nossa vida. Se ele está agindo errado, que se faça a lei. Aí vem um governador sem vergonha, safado, um nome que rima com escória. E faz o quê? Tira 47 policiais, como se ele fosse o juiz, como se ele fosse o cara. É fato, retrato, registro na Câmara, na Assembleia e em muitas prefeituras, que pancadão é contra a lei. Só que o pancadão lá falam que é um movimento. Que movimento é esse? Que a menina anda sem calcinha,
Que movimento é esse que o pai não pode proibir o filho? Que movimento é esse que o seu filho vai contra o pai e a mãe? Que movimento é esse que atrapalha o sono de todo mundo? Ainda falam que isso é cultura? Não sou contra o pancadão. As mortes têm que ser levantadas. Mas ao invés de culpar o policial, ninguém usou a lei. A lei que proíbe o pancadão, a lei que proíbe o barulho, a lei que tem o prefeito que tem que olhar, o governador, e não olhar por crianças que sabem que estão erradas. Se você perguntar para qualquer adolescente, é certo fumar droga? A resposta dele é lógica. Se você perguntar para um adolescente, é certo roubar? É lógico que ele vai falar que não. Se você perguntar para quem quer que seja, é certo a criança, a menina, ficar arrastando a calcinha de cabeça para baixo? O moleque fica lá transando e todo mundo vai ter palma? E a droga correr solto? Nós temos uma associação, junta, parceira, Casa do Caminho Mancheila, aonde não existe política e ajudamos as pessoas. E todo ano essa associação vive de eventos. E todo ano tem festa junina. E sabe o que a associação tem que fazer? Tem que ter um bombeiro, tem que ter a limpeza, tem que ter tudo bonitinho. Mais de 30 documentos para fazer uma coisa na lei, na ordem e na honestidade. E quando acaba, tudo limpinho. O pancadão é assim também? Não tinha uma ambulância, não tinha a logística, mas tinha calcinha voando, droga rolando, sexo para lá, bagunça, cada um no seu quadrado, subindo em cima de carro. Em São Mateus temos 12 dedos moles, ladrões de carros que só vão para ostentar. Não fica aqui minha indignação, não. Fica aqui o meu repúdio. Para o policial, o meu respeito. Para Deus, o meu respeito. Para essas pessoas que fazem essas coisas, eu só posso dizer uma coisa: vá para o inferno. Obrigada, senhor Lorivaldo. Agora a senhora Aparecida Santana. Paz e bem a todos. Eu vou continuar com a mesma frase, com o mesmo tema da semana passada, que é sobre os babilônicos no mundo. Resumindo, nos dias de hoje, o Japão. A era messiânica e seus deslumbres. Os festivais babilônicos a escravizar todos os humanos, com muito requinte de crueldade e covardia, obrigando a todos a darem dinheiro para mantê-los em pé, com impostos de água, luz, transporte público, humilhações daqui, humilhações dali, e agora nós estamos nos aproximando dessa festa demoníaca que é agora no final de ano, que é uma festa para eles, onde eles levam a todos a fazer o pecado, o da idolatria, as orgias, a bebedeira, a falsidade, a hipocrisia. E eu vou mostrar hoje o porquê que o Japão é uma coisa assim do inferno. Eles são os babilônicos do passado. E eu vou mostrar para os senhores o motivo, o porquê. É a vingança que eles têm dos fatos que já aconteceram e acontecem nos dias de hoje. São os castigos que eles têm. E eles odeiam o povo de Deus. Eu fui estrupada por um asiático maldito, desgraçado, que acha ruim, que fala que não é um estrupador, que eu tenho que ficar quietinha, que eu sou escrava, que não sei o quê. Então, se você está com algum problema, você pode ter certeza que você está com uma coisa maldita do seu lado, que impõe como no passado, aquelas coisas absurdas, horrorosas, que todo mundo tem que fazer o que eles querem. Eu vou mostrar para os senhores o porquê que eles têm tanto ódio do mundo, principalmente do povo de Deus. Isso daqui é o principal, um dos motivos que eles detestam as mulheres, o povo religioso. Eles preferem os homossexuais, preferem as bonecas criadas por eles, do que é uma maneira que eles têm de se vingar
do povo. Aqui é um dos motivos principais. Deus acabando com aquela raça maldita. Ele não acabou ainda, mas vai acabar. Olha, então quer dizer, aí a gente não entende, né, o porquê de tanto ódio dessas coisas. São exatamente por causa... São coisas que estão omissas, que as pessoas não sabem, como eu também não sabia. Vivia na idolatria e hoje, graças a Deus, eu estou liberta dessas coisas, da idolatria, do pecado, e não tenho medo, e mostro e procuro ajudar o próximo. Fazer o bem sem ver a quem, e a vida só gosta de quem gosta da vida. Então, é por isso que eu não vou nem falar muito, só quero mostrar aqui os testemunhos do Deus tremendo de Israel com esse povo. Não, com esses animais, com esses bichos. É por isso que eles têm tanto ódio. Esses aqui são os testemunhos que o povo de Deus tem para dar, né, de coisas tremendas que acontecem com a gente. Ondas de 50 metros de altura, derrubando poste, passando por cima de poste. Uma coisa assim que eles não se conformam, eles não gostam, eles não acreditam. Eles acham que é o homem. Então eles querem se vingar nas pessoas. O Sabidão, o Nabucodonosor, que todo mundo é obrigado a se curvar para ele, todo mundo é obrigado a ter medo dele. Só na sua cabeça. E isso é só para você ver que eu não tenho medo de você e nem dos seus. O que for possível fazer, eu farei, você pode ter certeza disso. A destruição da Babilônia, a hipocrisia, Aí eles querem se vingar nas pessoas, né? E eu vou terminar com a frase: Feliz Natal para vocês, babilônicos. Até o próximo. Aguardem. Obrigada, senhora Aparecida. Agora o senhor José Roberto Alves da Silva. Olá a todos. Nós estamos finalizando mais um ano e a tragédia paulista começou no dia 1º de janeiro, quando foi empossado o senhor governador Fujão, que é um caixeiro viajante tentando vender São Paulo para privatização. E aí, um dos problemas mais sérios que estão sendo levantados, tanto a nível federal, municipal e estadual, que é a questão previdenciária. Essa casa aqui recebeu uma proposta de previdência que vai sufocar o servidor público com relação ao dinheiro que ele tem direito depois que ele termina o prazo legal para se aposentar. Querem fazer sobrar dinheiro para as falcatruas que eles fazem. E, no entanto, nós estamos numa tragédia paulista. Essa casa aqui tem várias centenas de vetos e jorra como água de esgoto um monte de leis, todas criando insegurança jurídica. Os órgãos de fiscalização, que são os tribunais de conta, estão também passando o pé pelas mãos. Estamos sendo informados que o campeonato mundial, onde o Flamengo vai disputar, que é lá em Dubai, estão indo 2 ministros do Tribunal de Contas da União com uma verba de R$30 mil para ficar 10 dias
nos hotéis de excelência, dizendo que vão participar de um trabalho com relação à fiscalização. Mentira, são 2 torcedores do Flamengo que estão pegando o dinheiro público para passear. Esse negócio de que o Brasil não tem dinheiro, que o Brasil não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o Estado está quebrado, isso tudo é balela. Nós temos uma dívida estadual de quase 300 bi, que é ilegal, pagando juros aos escorchantes do mercado financeiro internacional. No caso nacional, nós temos uma dívida confessada pelo próprio ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, dizendo que nossa dívida nacional é de 5,5 trilhões, sustentada por um trabalho que a herança maldita do senhor FHC deixou, renovando título caduco. Foi eleito com o apoio do dinheiro do mercado financeiro de Wall Street, para resolver um problema de títulos podres, que compraram a maioria das grandes empresas nossas por preço na bacia das almas. E aí eu pergunto, nós temos mesmo órgão de fiscalização trabalhando? Estão. A propósito deles. Porque nós temos aqui um tal de Robson Marinho, que foi afastado do Tribunal de Contas do Estado, que meteu a mão na cumbuca e pegou 3 milhões. Então, nós estamos com os órgãos superiores todos podres. E aí querem descarregar no servidor público, reduzindo a possibilidade de se aposentar, reduzindo a capacidade de transferir a aposentadoria deles para filhos, que aí eu digo o seguinte, quando a gente está pagando a Previdência, se a gente morre, para quem que fica o saldo? Fica para o Estado. Se a gente tiver um projeto de fundo privado para garantir a aposentadoria de qualquer cidadão, o dia que a gente morre, os filhos continuam se beneficiando do dinheiro que foi deixado para a família. Aí diz assim, mas esse negócio de herança, isso daí tem que ser resolvido, porque nós temos muito pobres, não sei o quê. O que é que o governo faz em benefício do pobre? E aí eu tenho que denunciar também a questão da educação. Saiu o PISA agora, há pouco tempo, há dias, que o Brasil está em 79 lugares numa escala de 180 países. 30 segundos. E por que nós estamos com a má qualidade de ensino? Porque nós temos um projeto educacional que não permite qualificar a nossa juventude para o trabalho e para a cidadania. E é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigada, senhor José Roberto. Agora o senhor Belmiro de Souza. Olá, boa tarde a todos. Sou eu, Belmiro de Souza, mais uma vez. Estou aqui porque Deus permitiu. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum, não vou conseguir falar, nem muito menos dar um passo para nada. E o que eu tenho para falar, mais uma vez, é sobre as questões que são 19 anos, quando se fala de marcas e patentes, que o NPI de Pinheiros, da Tabapuã, Rua Tabapuã, 2000, quer dizer, se eu não me engano, é número 243, 245, não lembro mais, porque já está com 19 anos. E antes disso já teve outras questões que não foi resolvido, que está com a base de uns 23 anos. E amontoa uma questão em cima da outra e eu não sou ouvido em lugar nenhum. Boletim de ocorrência feito, boletim de porco
de sem vergonha, delegado sem vergonha, que isso aconteceu lá em Diadema, e mais outros. Tem mais ou menos uns 3 boletins de ocorrência e outros boletins de ocorrência que não aconteceu quando eu cheguei, já não fui atendido, que disseram que isso aí era normal. Quando eu fui dar a queixa de um celular que eu achei, um Moto G3, que era de um policial, polícia comandante. E o celular era da filha dele, porque estava o documento de quando ele saiu de férias. E estava a foto de frente do espelho, que devia de ser da filha dele, e que ela bateu foto do documento quando saiu de férias. E eu tinha tentado já entregar, tenho 2 provas de 2 equipes que levam comida lá na Lago da Concórdia, que eu pedi para eles ligar no telefone deles e não atendeu. E, enquanto isso, me roubaram. O coordenador do prédio da invasão que eu morava, o próprio, que se chama Diego, me roubou o celular. E quando ele soube que era de um policial, ele me ameaçou. Eu empurrei ele, dei um empurrão nele numa base de uns 4 para 5 metros. E, na sequência, ele conseguiu me dar uma pernada que eu fiquei andando de muleta há mais de 6 meses. E ele correu para a terra dele, lá para Taquacetuba, assim. Foi que o dono da invasão falou. Ele preferiu me jogar na rua e ficar com o cara, porque era a galinha do ovo de ouro, que procurava os prédios para invadir. Já estava com 6 prédios a mais para invadir. Primeiro ele foi para o meu lado, depois ele pensou, não, vou perder a galinha de ovo de ouro. Aí ele ficou contra mim. Me proibiram eu de entrar lá no prédio. E a minha questão sim, das marcas e patente, doutora Patrícia Simões Salles, que agiu de má fé pela primeira, lá na defensoria, na altura dos 5.000, na altura de 5.000, na Consolação. E depois foi a doutora Neuza, particular, agiu de má fé também. E a tal lá de Jaguaré, quando o próprio que agiu de má fé, o tal de Eliseu, o próprio me deu o endereço da doutora Dalva, agora eu me lembrei, outros dias eu não me lembrava, lá de Jaguaré, que começou a dizer que estava em reunião toda a vida, botou a secretária, mandou ela dizer que estava toda a vida em reunião. E um dia ela resolveu de mandar eu ir por conta minha. E eu cheguei lá e ela não achou bom e perguntou: como é que tu viesse, que não estava sendo chamado? Eu falei: eu vim sim, por minha conta, porque você está aqui para quê? Toda a vida fazendo só reunião? Você só está aqui para fazer reunião? Tá, me deixou eu até de noite lá, nas últimas horas lá para poder me atender, e falou que o desenho estava muito feio, que não era nem para ter atendido mesmo. Eu estou sabendo que ela estava lá e é para resolver questão. Assim foi o que o Eliseu mandou. Só que é tudo da mesma laia. Tudo da mesma laia, com certeza. Isso eu estou falando aqui e isso eu tenho Deus para confirmar, porque eu estou desafiando todos, os que agiram de má fé. Eu tenho Deus para confirmar a pilantragem de vocês, advogados sem vergonha, ladrão, essas baboseiras todas. E você não deixa de ser uma a mais, tal de doutora Dalva. Dona Maria dos Anjos, também de lá, da Tabapuã, lá do órgão. Então, é o que eu tenho, algo muito mais para falar. E do albergue da saúde, Silvinha, também tem as minhas contas, eu tenho meus pertences todinho lá, que vai ter que dar conta. É só isso. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor Belmiro. Lembro que, para participar da Assembleia Popular, compareça às quartas-feiras no auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. E agora, o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Boa tarde a todos que nos assistem. 16 de março de 2019, sábado,
Adriana Miranda do Nascimento, ex-sobrinha, e Edivan dos Santos Silva, vulgo Bahia, e o Júlio, carro placa DEA 1058, um Fiat Vinho, entraram na minha casa e colocaram veneno na minha água e na comida. Marcos, namorado da Adriana, anda armado e está querendo me matar ou sequestrar. Ele é homem do tráfico. Ele usa um carro placa DFN 1441. Uma moto branca, placa, polícia sabe porque a moto é branca. Placa FPY 5629. Carro da empresa dele, placa EZA 6564. Outro carro da empresa B Tobagem, placa FHQ 1358 de Jaboticabal. Maurício, outro namorado da Adriana, usava um carro branco, novamente carro branco, dobro, furgão, placa DRU 3027. E por que esse Marcos, que é homem do tráfico, está querendo me matar? Policiais estão mandando. Quem? Coronel Luiz Carlos, ex-assessor ou ainda é assessor do deputado Conte Lopes, e Cabo Luiz, todos da rota. Uma policial militar, oficial da Polícia Militar, que usa um carro Toro, bordão, placa GHT 2579, e o outro, placa GGA 6644. Os dois são Toro Bordeaux. Uma outra policial militar que mora na rua Abigail 208-210, inquilina, que está por trás de tudo. Usa um carro placa DRO 7664 ou DRO 7884. Os bandidos do bairro já várias vezes me deram dica que essa policial militar foi para o bairro para ameaçar os bandidos e induziram eles a sequestrar as 3 americanas e mataram as 2. Os bandidos dizem que ela ameaçou eles de morte se eles não sequestrassem a americana e matassem as 2. O irmão dela usa um carro placa DQY 1175 Diadema, Claudinei. Claudinei mora na rua Abigail 218. Ele está envolvido no sequestro, com certeza no sequestro das americanas. Ele estuprou a Santa, essa americana que estava ou está em cárcere privado, cronou o cartão dela e roubou. Ele está querendo me matar, está querendo entrar na minha casa e colocar veneno na minha água e na minha comida. Ele usa um carro placa 3681, eu acho que deve ser esqueci a marca. E um guincho verde e preto, placa CIV 7889. O Júlio é seu parente, carro vinho, placa, que eu já dei aqui, DEA 1058 Fiat. Os dois querendo entrar na minha casa para me matar envenenado, juntamente com o Bahia, que o Bahia tinha alugado o porão da nossa casa, mudou há pouco tempo, mas ele tem a chave da porta lá. Beto, rua Abigail 208-210, mora em Vinhedo, está querendo me matar, às vezes ele vem aqui em Vinhedo só para tentar entrar na minha casa e me matar envenenado. Eles querem me matar envenenado porque não conseguem me sequestrar na rua, porque sabe que não vai longe, porque eu tenho segurança. Beto usa um furgão FBZ 2169, placa de Vinhedo, um Peugeot. Tem também uma van branca ETZ 1748 e um furgão branco, placa DPB 9175. A placa de Vinhedo. A questão de uns 10 anos atrás, eu trabalhava trabalhei pouco tempo numa empresa que vendia chopp da Germânia, a fábrica era em Vinhedo, eles queriam me levar lá para conhecer a fábrica e eu seria sequestrado lá. Olha que interessante, a placa do carro do Beto é de Vinhedo. E, por sinal, a mãe dele é analfabeta, tem um carro, né? O carro dela é placa FAL 1762, um Jeep branco. Olha, novamente, carro branco, a polícia sabe porque é branco. Analfabeta e tem carro, e tem carta, anda para cima e para baixo com o carro dela. Antigamente ela usava um adesivo de deficiente para não ser parada pela polícia. Então a polícia tem que ir atrás dela para saber onde ela comprou essa carta. E outra, a questão de uma semana mais ou menos, eu achei perto da minha porta, aqui eu moro na parte de cima da casa, é um sobrado, eu moro em cima no puxadinho. Eu achei 2 munições, duas munições lá de arma de fogo. É uma ameaça de morte. E agora achei esse cartão aqui, ó,
Sérgio Gonçalves, olha que interessante. Bem na porta eu moro na parte de cima. E essa Adriana aí, sobrinha, mora do outro lado também, no sobrado, que fica no meu terreno. Sérgio Gonçalves. Quem é Sérgio Gonçalves? Sérgio Alexandre Gonçalves era instrutor do GOI, foi sequestrado e assassinado pelas polícias. Por quê? Porque ele veio falar para mim que o apelido de policial militar é Papa Michael e o apelido de policial civil é Papa Charlie. Ele queria que eu falasse isso para um policial, e o policial, eu ia ser sequestrado e me mataram. Então as polícias sequestraram ele e mataram Sérgio Alexandre Gonçalves. Por isso que eu achei esse aqui, ó, Sérgio Gonçalves na porta da minha casa, é uma ameaça de morte. Eu pergunto para o presidente Donald Trump, cadê a CIA, presidente Donald Trump? Cadê o FBI? Cadê as Forças Armadas? Cadê as pessoas que estão me dando segurança? Estão tentando me matar. Quando vocês vão resolver esse caso? Somente depois que eu for para o cemitério que vocês vão resolver? Senhores, obrigado e boa tarde. Obrigada, senhor Agostinho. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para os demais que falaram antes de mim e agora para os demais vindouros. E também cumprimentar a nossa querida doutora Andréia, representante, a nossa apresentadora desse programa, em nome de todos os demais apresentadores e apresentadoras do nosso Brasil, se sintam cumprimentados, em nome da TV Assembleia, demais TVs, em nome dos nossos deputados estaduais, inclusive dos que são a favor desse programa, se sintam cumprimentados os demais. Em nome do meu filho Erasmo Carlos Vieira, que é aniversariante do mês, todos os demais aniversariantes também se sintam cumprimentados, inclusive os demais que estão nos assistindo. Quero dizer que eu vou falar sobre projeto e proposta para a nossa capital, porque está chegando exatamente as eleições. Proposta e projeto. Vou citar alguns e vocês vão vendo. Por exemplo, fazer com que não tenha nenhum andarilho na rua. Eu tenho um projeto pronto para que isso aconteça. E isso vai dar vida e saúde e trabalho para cada um deles. Substituir todas as árvores não frutíferas por árvores frutíferas, que de improdutiva basta os dezenas, centenas de parlamentares que ocupam cargos improdutivamente, junto com os que ocupam nos poderes legislativo, ou melhor, executivo e judiciário do Estado de São Paulo. E também quero outra proposta aqui, quando os veículos estiverem estacionados em zona azul e tiver com o talãozinho, eles também estarão assegurados. Naquele momento, se alguém levar, roubar através de furto ou roubo, a prefeitura, a empresa responsável pelo Zona Azul tem que indenizar, independente de ter seguro ou não. Já está assegurado automático a partir do momento que ele pôs a folhinha. Que o tempo de trem nas plataformas seja no máximo de 40 segundos, para evitar tumulto, piso, empurrão, até machuca, como eu já fui machucado. Também, proposta e projeto também, para que o piso salarial dos GCM da capital e dos motoristas da capital, também dos professores da capital, seja a partir de R$7 mil. Pode ter deles ganhando até 70 mil, mas menos de 7 mil ninguém. Outra proposta também, projeto firme, é que seja regularizar todas as moradias, independentemente da metragem construída. Independentemente, todos precisam ter o seu documento definitivo, pagar o seu IPTU, para daí então eles tenham mais direito e razão de cobrar os benefícios que hoje a maioria deles já tem, que é água, luz, esgoto, saneamento básico no geral. Que também fazer com que todos os ônibus tenham ar-condicionado, que é uma proposta que eu trouxe quando eu vim assumir como vereador aqui na capital, e até hoje implantarem apenas em alguns ônibus, que seja completado a implantação da lei, assim como eu, como vereador, quando eu estava, fiz cumprir a lei do colete à prova de bala para todos os GCM,
que não tinha, existia a lei, mas não existia colete à prova de bala. Foi eu que fiz cumprir a lei. Então, esses são alguns das minhas propostas, meus projetos para 2021, com fé em Deus. E também vou continuar firme trabalhando para que todos que for ser aprovada a lei, agora já é federal, todos que tirarem bem deles benefício, que seja através de roubo ou furto, que é só pegar o BO, pegar a nota fiscal em qualquer agência bancária e pegar o valor de nota fiscal de volta. Está garantido na Constituição Federal, artigo 5º. Só falta a lei complementar que garanta com que os bancos recebam do Banco Central. Quero dizer também que outra lei federal, agora da nível federal, que nenhum aposentado nosso receba menos de 5 mil, pois esses que ganham de 1.000, recebem 1.000, 2.000, 3.000, seja tudo equiparado para 5 mil reais a nível nacional. E de onde vem esse dinheiro? Vem exatamente da economia. Hoje um deputado federal custa em torno de 500 mil reais, somando todos os benefícios. Que esses benefícios caiam para 50 mil. Isso de cada deputado federal vamos ter uma economia de 450 mil. Cada deputado estadual custa em torno de 400 mil, que seja reduzido para 50 mil, já vai ter uma economia de 350 mil de cada deputado estadual, que de cada vereador que se encontra nas capitais, nas câmaras municipais, que o custo deles, somando todos os benefícios, dá em torno de 300 mil, que reduzindo para 50 mil, de cada vereador já vamos ter uma economia em torno de 250 mil reais. Daí é da onde vem o dinheiro, que dinheiro tem. Aliás, os que dizem que o Brasil não tem dinheiro são idiota e imbecil, porque pensa que do outro lado da televisão todos são analfabetos, que todos aceitam o que eles falam, mas não é não. Do outro lado tem pessoa entendida, até porque num país que uma coxinha custa 70% de imposto e a maioria dos produtos chega até 90%, é dinheiro que nem água. O fato de não existir no mercado é porque são consumidos pelos que ocupam cargos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Obrigada, Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe tudo e a todos. Muito obrigado. Agora o senhor Severino Anacleto da Silva. Boa tarde. Hoje aqui o meu tema aqui é a respeito do trabalhador. Que o que está acontecendo aí com o trabalhador é uma coisa que ninguém tem resposta para explicar para ninguém, ou ninguém sabe o que pode fazer com esses patrões corruptos que existem aí. O trabalhador chega na empresa, trabalha, dá o seu sangue, procura enriquecer o seu patrão da melhor forma e da forma que ele mais exige. 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos depois, ele é dispensado da empresa sem direito e ainda é acusado. E ele sai sem direito, sem ter nenhum leite para dar para a criança mais nova da sua casa, o seu filho mais novo, fica com as mãos na cabeça. E a gente vamos pedir, o trabalhador vai pedir as providências para a justiça tem que levar testemunha, exige testemunhas, mas nem que ser comprada na rua, para chegar lá e estar mentindo, além de todos os documentos que eles têm ali em mãos, a carteira sendo baixa, os direitos do trabalhador todinho ali, ele enriquece ilicitamente com o direito do trabalhador, com o dinheiro do trabalhador, com o dia a dia do trabalhador, acaba com a saúde do trabalhador, e quando chega na hora que ele mais precisa, ele dispensa o trabalhador sem direito, uma aposentadoria. Eles não querem dar um direito de PPP para o trabalhador, eles não querem dar o benefício que o trabalhador tem, e pelo contrário, ainda se ele perder a causa, ele ainda vai pagar o valor do processo para o patrão. Agora eu pergunto uma coisa, como que desgraça um trabalhador que trabalha 10, 15, 20 anos para um ladrão de um patrão, e quando é amanhã, ele sem motivo nenhum, ele é dispensado sem direito das suas atividades? E quando é no dia seguinte, por causa de um juiz que é anti um profissional, um charlatão, ele vai ter que pagar aquele processo para o patrão.
Se ele saiu com as mãos na cabeça, sem ter mas nem o que dá para o mais novo dos seus filhos, e como é que ele vai arrumar dinheiro para pagar para aquele patrão? Eu queria entender isso aí, porque isso me deixa indignado, isso me deixa dando pulo. Porque é impossível um juiz aceitar uma coisa dessa, por causa de um tal dos projetos do maldito do Bolsonaro, que está lá no Congresso fazendo miséria com a sociedade brasileira. Esse pessoal brasileiro, eles têm que levantar a cabeça. Eles têm que ler mais um pouquinho uma revistinha, escrever um pouquinho. Eu não sei escrever, eu não sei ler, não sei de nada da minha vida, mas uma coisa, eu não sou cego, não sou doido. Tá certo? Eu muito mal escrevo meu nome, mas eu não sou cego, eu não sou doido. Tá certo? Então uma coisa dessa não pode ser aprovada, de jeito nenhum. Eu queria saber qual o motivo, de que esse Congresso apoiou um projeto tão nojento como esse. Isso é coisa para cailorda. São um monte de crápula que existe naquele maldito daquele Congresso, junto com esse tal desse Bolsonaro agora, entendeu? E agora, além que reduziram ainda o salário mínimo, né? Agora reduziram o salário mínimo. Agora eu pergunto, como fica a situação da sociedade? Como que fica? Trabalhar 30, 35 anos e numa hora tão precisa que é a sua aposentadoria, que já não aguenta mais nada, tá certo? Sem saúde, porque as empresas acabaram com tudo. Você ali vendendo sua mão de obra, se escravizando ali para suprir as necessidades de sua casa, para suprir o quadro de funcionário da empresa e, indignamente, desonestamente, o patrão, sem motivo nenhum, dispensa aquele trabalhador. Porque se ele é dispensado por justa causa, alguma coisa ele cometeu lá, algum delito ele cometeu lá dentro, que é cabível a polícia ter conhecimento dos fatos que ele cometeu. Não é assim. O patrão não quer, eu sou seu patrão, não quero, mas você vai embora sem direito. Não é assim. A polícia tem que saber o motivo de que ele cometeu, qual delito ele cometeu, que ele tem que estar sendo dispensado por justa causa. E ainda quando você vai receber os seus direitos, é com 10, 15, 20 anos. Isso aí, como vai ficar a situação da sociedade brasileira? Eu quero dar aqui o grupo Niquini, 10 anos trabalhando na empresa, a empresa faliu, fecharam as portas. Os mesmos patrões estão aí, ocupando a mesma empresa, só com nome diferente. Mas o mesmo espaço físico está ocupado por eles mesmos. E a justiça sabendo disso, e eles estão aí, e eles não exigem que esses ladrões paguem o direito do trabalhador. Então isso deixa uma sociedade indignada, sem emprego, sem saúde, sem transporte, sem segurança, sem educação, sem nada, com as mãos na cabeça. Chega um Natal como agora, como na Transcuba, foi dispensado mais de 80 sem direito, e não tem informação de nada da dispensa de mais de 80 funcionários sem direito, não deu informação de nada, apenas mandou embora. E estão aí lutando na justiça, inclusive eu sou de um, a empresa Transcuba, eu sou de um, entrando para 5 anos, tá certo? E a justiça, para marcar uma audiência, é 6 meses, é 1 ano, é 8 meses. Então, isso é uma coisa que deixa o cidadão brasileiro envergonhado. É uma vergonha para o cidadão brasileiro ter a justiça que tem no Brasil. O Brasil, esses órgãos públicos, eles têm que olhar para frente, tá? Esses juízes, promotores, procuradores, etc. Tem que olhar para frente e passar a respeitar o direito do cidadão. Obrigada, senhor Severino. Obrigado. Agora o senhor José Luiz Assis Silva. Eu queria cumprimentar a mesa, Andréa, todos que me ouvem aqui, muito bom dia. Eu falo como representante do segmento do usuário dos serviços públicos. Sou conselheiro do meio ambiente também e de cultura de paz. E nesta militância de saúde e meio ambiente, a gente passou a olhar mais calmamente, mais observadamente no distrito do Jabaquara. E, pegado com as notícias, a gente não pode deixar de tratar da questão como elas nos invocam. Portanto, eu vim aqui para fazer um ato de cultura de paz e cidadania ecológica. Gente,
temos percebido, a gente sabe, a crise ambiental está dada. As pessoas focam em mudanças climáticas. Mas eu estou focando em outros aspectos. A consequência dos resíduos, ou do famigerado lixo, nas mudanças climáticas. E olhando para o Jabaquara, olhando para a cidade de São Paulo, e olhando para as notícias, eu tenho que jogar a toalha. Nossa civilização, nossas cidades, nossos sistemas estão deixando se extraviar muito resíduo para o meio hídrico, para o riacho da Ressaca, para o riacho do Jabaquara, para o riacho das águas espraiadas. E as notícias que a gente observou em 2018 foram muito tristes. As cidades que ficam Rio Tietê, a jusante abaixo, sofrem com os nossos resíduos, porque os resíduos estão se extraviando e há uma violência enorme da cidade contra a fauna marinha. A última sessão eu trouxe uma notícia ruim que a gente tem que elaborar, e isso faz parte desse chamamento de cultura de paz. Um golfinho se sufocou na cidade de Santos, na praia de Santos, no litoral. As cidades santistas também sofrem com o extravio de sucatas. A Lei Nacional, Lei Federal de Resíduos Sólidos, veio trazendo paradigmas novos sobre a questão dos resíduos e do saneamento. O que ela avançou, principalmente? Ela põe um olhar na saúde marinha, põe um olhar na saúde da fauna, põe um olhar na saúde do entorno, do meio ambiente. Não é só aí o higienismo que se trata de gente pôr em primeira importância. O homem é importante, a preservação do homem é importante, da cidade e dos seus negócios, do equilíbrio econômico. Mas não existe equilíbrio econômico e equilíbrio para a saúde em desequilíbrio ambiental, em detrimento deste marco fundamental que é a saúde da fauna marinha. Com a ameaça da vida marinha, quebra a cadeia da árvore da vida. E a gente acaba, a miúde, sendo completamente insustentáveis. Então, isso, desse nível de violência, produzir esse nível de gravidade, me faz pensar numa campanha que a gente tem que fazer para a excelência no manejo de resíduos. E eu queria convocar todo mundo a participar, que a gente tenha que discutir responsabilidade compartilhada e em média ponderada, porque o consumo e a produção de resíduos, o consumo de mercadoria na vida urbana, ela pode ser dividida em vida privada, em vida doméstica, na vida no trabalho, seja nas prestações de serviços, como nas indústrias, nas produtoras de resíduos. Então, a gente precisa compreender a dimensão da média ponderada, porque a produção no regime doméstico é diferente, a coleta tem que ser diferente. Então, a gente tem que aprender a fazer uma coleta de excelência e um manejo de traslado também de excelência. Aí a gente precisa que a coleta pública melhore e que os acordos setoriais melhorem. Então, eu queria convocar aos amigos pets, aos consumidores conscientes e aos demais amigos de boa vontade, que a gente ponha um olhar especial nessa questão. Estamos deixando extraviar muito material. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, nossas calhas hídricas estão já sobrecarregadas com questões de saneamento. Mas essa, em específica, é do que a gente precisa colocar em prioridade e que a gente está chamando um debate no distrito do Jabaquara, na região onde eu moro, com o Consabeja e com muitas outras autoridades. Então, nós queremos convocar os atores sociais
do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, que a gente saia dos vícios e que a gente unamos nossos ombros para cobrar que o sistema urbano melhore, especialmente no saneamento e no manejo correto das águas servidas e da drenagem das águas pluviais também. Eu conclamo a todos, neste Natal, a este ativismo ambiental. Eu agradeço a oportunidade e se sintam todos convocados. Feliz Natal! Obrigada, Sr. José Luiz. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Senhora coordenadora, após os oradores que me antecederam, sinto impulsionado, sem competência, a usar esta tribuna. Se procede o argumento que o governador afirma que a PM é vagabunda, francamente, nos provoca uma indignação. Eu tenho uma sobrinha, chama Tarcisa, digna, que é sargento da PM. E não é vagabunda. Se Sua Excelência entendem que a PM é vagabunda, me autoriza a dizer, a seguir o exemplo do presidente da República, quando ele respondeu à França. E sua esposa, o que ela fazem? Dando prosseguimento à minha linha de raciocínio. Passeando, primeiro em uma frase, que uma das pessoas que eu admiro, que é o pastor Manuel Cruz, quando ele fala em analfabeto. O pastor Manuel Cruz tem muita emergência, mas ele precisa de entender que o destino não tem férias. Foram os analfabetos que descobriu a letra. Na medida da evolução da espécie humana. Hoje, a Polícia Federal não está prendendo analfabeto, não, pastor Manuel Cruz. São doutores. Então, os piores bandidos, canalhas, assassinos, são os homens que estudam. Nós, os analfabetos, pastor Manuel Cruz, nós falamos com o respingo do suspiro da dignidade dessa energia que existe. Nós não folheamos um livro mentiroso que é a Bíblia, que é feito pelo homem para enganar, para matar multidões. Exemplo do nosso presidente da República, se baseia na Bíblia, dizendo acima de tudo Deus, fechando o Ministério do Trabalho, fechando o Ministério da Cultura, perseguindo sem piedade nós, os trabalhadores, mascarando uma escravidão, porque hoje, pastor Manuel Cruz, o trabalhador é muito mais escravo do que os negros do passado. Os negros tinham direito a casa, roupa, comida. Hoje eu pergunto, pastor Manuel Cruz, que direito tem o trabalhador? Estão roubando tudo. Essa tribuna hoje foi dignificada. Quer ver o orador do Jabaquara falar? E outro companheiro. Mas tem alguém que está desqualificando essa tribuna, mentindo que a Rua da Consolação tem o número 5.000. É esse estilo de pessoas que estraga a trincheira da classe operária. Pastor Manuel Cruz precisa vir para o lado de cá, que a luta do povo, a luta da humanidade é coisa séria.
Não tem nada que pode mostrar que a religião fez. Nada. Mentira. Esconde até a razão do assassinato do Papa. A religião nunca sequer levantou a bandeira de um governo que está do lado da classe operária. Juscelino Kubitschek, João Goulart, Carlos Lamarck e tantos outros são odiados pela religião. Se a classe operária tem inimigo, sua religião. Religião não ensina a imaginar, conta história. A história, ela navega na lente do vagabundo que escreve um livro. Entretanto, pastor Manuel Cruz, se contém a sua ira contra nós, os analfabetos. 30 segundos. Quando você fala em analfabeto, analfabeto tem dignidade. Analfabeto é igual o tempo, o destino. O destino, pastor Manuel Cruz, não tem férias. E a desgraça nesse Dória e desse presidente da República é resultado da covardia do povo brasileiro, que não participa da vida política. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, seu João. Chegamos ao final de mais uma Assembleia Popular. Para rever o programa de hoje ou de outras semanas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você que está assistindo também pode participar. Nossas gravações são às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. Somente cheguem 30 minutos antes. Até a próxima.